Olá, boa noite a todos. Queria me apresentar aqui. Meu nome é Márcio Eugênio. Atuo nessa área de saúde, segurança e meio ambiente há aproximadamente 24 anos. Tive chance de passar por vários segmentos de empresa, começando pela cloroquímica, petroquímica. Também tive uma longa jornada dentro do segmento de cervejaria. Fui quase 10 anos aí andando por todo o Nordeste, dentro das plantas, centro de distribuições. Em 2012, recebi o convite dentro da mineradora, da mineração, né? Então, dentro desse processo de mineração totalmente diferente, onde eu já aprendi muito, desde a extração do minério, a sua diminuição, ao processo logística, ao longo de 1.000 quilômetros, entre o sul do Pará e o Maranhão, e ao porto, né, onde faz a destinação final. Bem como os processos de siderurgia, que foi outro aprendizado também na minha vida profissional, e de montadores de veículos. Então, esses 24 anos, nós tivemos momentos de autodesenvolvimento, né? Cada um, líderes, liderados, trazem nas suas jornadas, mas a gente teve também momentos muito tristes, então eu trago muito contexto das fatalidades e das análises de acidentes, né? Então, muitas das análises, por que elas aconteciam, como usar, qual era a forma que eu deveria conduzir esse processo, trazer maturidade, por que eles se repetiam, apesar de estar analisados, qual o melhor método eu buscaria para ter algo mais eficaz, então, como eu deveria entender o sistema organizacional para que realmente eu tivesse uma postura de contribuição ao negócio. Então, assim, isso me gerava muitas angústias a esse processo, e durante um bom tempo eu fiquei à frente de um projeto de desenvolvimento, de reestruturação do processo de análise de acidente. E ao longo desse processo, foi feita contratação de grandes empresas, né, com objetivo, cada um conhecido no mercado, contratos realmente de valores expressivos, onde a gente aprendia ou trazia conotações de vários cenários de metodologias e ferramentas para que a gente fizesse uma combinação ou interpretasse qual seria a metodologia que a gente iria adotar para conduzir os nossos processos de acidente, consequentemente, é a gestão, né, dele, das análises de eficácia. Durante essas contratações e capacitação, ao longo de toda uma gerência de saúde e segurança, se percebia que cada um trazia a sua particularidade e nenhum deles, lógico, todos os métodos apresentados, ele não tinha, ele era limitado. Então, a gente tinha uma limitação em relação ao olhar para o acidente, a como conduzir ele. Então, ele iria te ajudar bastante. E a gente tinha muitos feedbacks vindo do clientes, vindo da própria área da segurança. Por que a gente ainda não conseguia entender as causas raízes? Por que as análises ainda tinham uma baixa qualidade? Por que, apesar de ser feito tantas análises, os eventos se repetiam? Qual era a correlação dentro da organização, seu negócio, seu sistema de gestão, em relação aos eventos e o perfil de perdas? E bem como a questões culturais, né? As relações culturais, a questão de clima e cultura dentro do ambiente de trabalho. E tudo isso me provocou a querer aprender mais sobre esse tema de análise e investigação de acidentes e complementar outros valores, né? Encaixar mais competências dentro da estrutura, mas não com o objetivo de criar uma bala de prata, criar um mega sistema, uma ultra tecnologia, ou chamar de um método exclusivo para conduzir os processos de análise. Mas eu queria ter uma estrutura lógica de como, de forma madura e profissional, eu estaria conduzindo esses processos, sendo mais efetivo, mais posicionado e com um olhar mais técnico, refinado, analítico, para aí sim a gente subir a tomada de decisão em relação à organização e o seu perfil de perdas. Então, esse é o propósito, e dentro desse propósito, eu queria compartilhar, né? Muitas das vezes a gente viu
na própria formação de líderes, profissionais de segurança, RH, meio ambiente. Então, a gente viu uma deficiência, assim por se dizer, ou uma oportunidade em relação ao entendimento desse processo e como seguir, né? A maioria dos profissionais de segurança, quando tinha um evento, uma análise, ele era chamado e o entendimento que essa pessoa ele dominava todos os métodos e técnicas pelo próprio critério de sua formação, o que não era uma verdade absoluta. A gente não mergulha esse ponto dentro da nossa formação. Então, precisava se ser complementado algumas estruturas e novos olhares. Então, com isso, nasceu-se a intenção de mergulhar mais dentro desse processo, e a ideia justamente nesse entendimento era de como eu domino, como eu entendo os métodos, quais são os métodos, ou eu uso um único método para todo e qualquer evento. Na maioria das vezes, a gente associava o aprendizado dos métodos de análise e investigação de acidentes às organizações que a gente estava associado. Então, se eu estou em uma empresa que ela usa um formulário para fazer análise e investigação dos acidentes, ou faz uma análise por 5 porquê, ou por Ishikawa, seja 4M ou 6Ms, isso estava muito condicionado ao sistema de gestão de uma organização ou uma empresa menor, apenas um formulário baixado na internet, sem a real interpretação desses métodos e com um olhar ainda muito longe do que a gente traz hoje em relação a fatores humanos, né? Que é isso, como conduzir, qual é o impacto, né? Como eu faço o entendimento do indivíduo, do acidentado, né? Como é que eu faço toda essa condução desde o acolhimento ao próprio acidente e muitas das vezes a gente começava a gerar as discussões, né? Por que as repetições ainda do acidente e por que os nossos cenários ainda trazem uma burocracia dentro do ambiente de segurança, seja nas análises de risco, seja nos treinamentos, seja nas evidências do processo de análise e investigação de acidentes, que de fato não iria contribuir em quase que nada dentro desse processo para evitar reincidência, de fato, eliminar o risco, né? Então, esse era o grande desafio, né? E a frustração desse profissional envolvido em uma pilha de vários papéis que só tinham o objetivo de provar que o acidentado foi treinado, que ele conhecia o procedimento e que ele optou por não fazer. Então, quando você traz esse olhar, ele é um olhar um pouco injusto, porque ele não revela o ambiente de trabalho e como isso influencia na decisão das pessoas, independente dele ter ação, conhecimento, e como eu crio barreiras e controles, ou aumenta minhas competências, né, ausências de proteções, ou ampliação dessas competências para a proteção dos trabalhadores, né? Então, esse é um dos pontos e a cultura organizacional dentro desse ambiente, ela gera um impacto muito forte dentro desse perfil de perdas, né, dos acidentes. Então, em várias organizações, a gente começava a questionar por que as pessoas não falam, por que, na maioria das vezes, depois de um acidente, as coisas vêm à mesa dizendo que isso já foi visto, que já foi analisado, que já tinha conhecimento, mas que ninguém nunca fez nada. E como é que isso estava estruturado dentro do meu ciclo de perdas, num processo de antecipação do risco? Como é que estava estruturado? Qual é a cultura dentro da organização? E mesmo que ela não fale, qual é o impacto da cultura que tem na cascateando, seja ela no organizacional ou no perfil de liderança, ou as questões culturais dentro de uma própria sociedade, de um bairro, um município, certo? Então, assim, onde de repente aquele colaborador, aquele cidadão, ele adentra uma organização e se depara com uma tida cultura de segurança. E a gente não fala, porque não tem cultura de segurança. O que você tem é uma cultura organizacional e dentro dessa cultura organizacional, ali está a cultura de segurança, a cultura de pessoas, a cultura de custo.
e a cultura de produtividade. Então, assim, é a cultura organizacional que dá o rito em relação às demais. Então, assim, não existe uma cultura organizacional fraca com uma cultura de segurança forte, nem vice-versa. Então, essa é a provocação dentro do processo e o entendimento, que também tem uma relação direta com as análises e investigação de acidentes, né? Então, eu deixei de ter aquele olhar mais linear a esse processo e começou a questionar. Primeiro, como é que a gente está atuando na cultura do medo, né? Como eliminar a cultura de medo de perder o emprego após um acidente? Por mais que se fale ou tente personificar um processo de análise, lógico, cada acidente é único no seu jeito, na sua dinâmica, mas na categoria de risco, não. Na categoria de risco, seja tropeços, quedas e tropeços, seja trabalho em altura, ambiente confinados, processos críticos, né? Ou simples eventos, mas com potenciais muito altos. Então, assim, por que as pessoas ainda se percebem em algumas organizações, espera-se que não em todas, mas isso precisa ter escuta ativa, até por fatores sociais, em uma condição cultural, política, em que as pessoas têm medo, né? Medo de perder o emprego, medo de gerar exposição e, consequentemente, essas consequências, né? E, mais uma vez, a gente centraliza o caminho para o indivíduo, né? Para falha, para erro, e isso só aumenta e amplia essa cultura não declarada do medo. Em algumas organizações, sejam por pesquisas, já vieram vários feedbacks que o medo de perder o emprego é maior que o medo de se acidentar. Ou seja, a pessoa não tem medo de se acidentar, ela tem medo do que a consequência do acidente possa provocar em relação a ele perder o sustento da família, não poder se manter. E isso é uma situação que começa a provocar, né, e começa a trazer vários cenários, né? Muitas empresas fazem o DDS, fazem os diálogos de segurança, e apesar dessas práticas de segurança, muitas vezes não estruturadas ou numa burocracia que no final acaba trazendo mais uma vez o check de compromisso para com o indivíduo, mas ela não trabalha os fatores organizacionais, né? Então isso acaba não sendo efetivo. A maioria que a gente vê dentro desses processos geram uma interação com o ambiente de trabalho e, consequentemente, isso impacta na decisão que a equipe ali no chão de fábrica vai estar tomando, independente da quantidade de procedimentos que você venha a revisar, as regras que você venha a colocar. Então, se existe um movimento pela produção, pelo custo, então há uma tendência natural do próprio operador, do próprio enfermeiro, né, independente do segmento que ele está, alinhado com a cultura organizacional, se ela é de custo, se ela é de produtividade. Então, muitas das vezes a pessoa se acidentou, mas ela está preocupada ainda em continuar com a máquina rodando. Então, assim, indiretamente é algo mais embutido, internalizado, muitas vezes não declarado, e o desafio da liderança em estar conduzindo esse processo, né? Mas como é que eu vou medir cultura? Como é que eu faço um diagnóstico de cultura? Como é que eu faço um diagnóstico sobre comportamento dentro da minha organização? Qual é o perfil qual é o perfil cultural ou de maturidade da sua organização? Então, uma das propostas, e aí está nessa trajetória de aprendizado, de como eu construí isso, como eu busquei esse conhecimento e materializei ele de forma mais simplória, trazendo isso para uma coisa mais prática, né, num formato mais ágil, para que trouxesse um entendimento e um direcionador. Isso me ajudou muito na hora de tomar a decisão, desde um tipo de ação de mobilização que poderia estar fazendo mais sentido para quem está ali no chão de fábrica, do que um mero movimento que, mais uma vez, geraria papel. Então, também me direcionava ao tipo de negociações, às alianças que eu precisava construir para que a gente pudesse criar um formato de desenvolvimento
e comunicação mais aberta entre líderes e liderados. Então, esses desafios eu não sabia conduzir dentro do processo, não só pelas análises, mas os diagnósticos que antecedem as análises, porque as pessoas ainda continuam fazendo o que, apesar de identificar o risco, elas tomam essa decisão. E muitas das vezes, em análise, a gente estava escutando termos ou ações, até mesmo conclusões nesse processo que fala, tinha conclusões direcionando a falta de percepção de risco, o que era algo que totalmente sem sentido dentro do meu questionamento, que me incomodava internamente, porque eu não acredito na ausência da percepção de risco. As pessoas, se faltam percepção de risco, ela não sai de casa, ela não vira rua, porque a quantidade de risco ao longo de todo o seu processo, seja social, né, seja desse translado, seja na sua vida, seja esportiva ou do trabalho, está vinculada à percepção de risco contínua. E um outro termos também que trazia e aparecia nas análises é estado de alerta. Criar ações para aumentar o estado de alerta das pessoas, que também não tinha maior sentido, menor sentido. Por quê? Ninguém consegue manter um estado de alerta em alta todo o tempo. Isso é surreal. Em muitos cenários da Segunda Guerra, manter uma pessoa dias acordado, sem dormir, sempre alerta, era considerado a pior das torturas. Então a gente começava a discutir qual era o problema, né? E a gente dizer que gerar ações que vai manter as pessoas ou incentivar o alto estado de alerta era um outro tipo de cenário que aparecia nos planos de ação que não agregava e, mais uma vez, o acidente se repetia e a gente era questionado. Onde é que a gente errou, né? Qual foi o movimento que a gente precisa fazer? Não só aquelas conversas ou gerar campanhas totalmente desvinculadas, né? Sem mudar o cenário, sem gerar momentos de um canal aberto de conversa e antecipação ao risco, não iria resolver o problema. Então, esse é o tamanho do resultado e a proposta desse momento de capacitação voltado para como eu estruturo isso, desde o meu processo de diagnóstico de cultura, desde o entendimento em que método eu vou seguir só um método dentro desse processo de análise de acidente, eu posso ter uma combinação deles, quando cada um e aonde cada um se aplica. Então, isso não é uma capacitação que a gente está trazendo só para a equipe de segurança, mas para todos aqueles que estão relacionados ao cuidar de pessoas. Então, é essa provocação que é muito maior, mais abrangente que as equipes de SST. Contudo, nós somos os guardiões, né? Somos as pessoas que profissionalmente tomaram a decisão para fazer esse movimento de despertar e qual o letramento que eu preciso desenvolver para trazer ideias diferentes, né? Consequentemente, ações diferentes e resultados diferentes. Então, essa foi a estratégia, e isso passou por cenários de aprendizados, de laboratórios, e que colheu resultados, né? Ah, Márcio, ninguém conseguiu chegar à plenitude do zero acidente, né? Ah, às vezes você vê os cenários do zero acidente quando você está personificando ou restringindo um setor, uma área, um profissional que tem lá 10, 20, 30 anos e nunca se acidentou. Então, essa ausência de acidentes não quer dizer que está relacionada à ausência de risco. Existem três fatores que garantiriam o zero acidentes dentro de qualquer processo produtivo ou de serviço, certo? E o primeiro fator, ele fala sobre recursos infinitos. Né? Imagina uma organização em que tudo que você pede para saúde e segurança, você vai ter esses recursos. Então, isso não é uma realidade organizacional, as empresas trabalham com priorização,
A gente elege os cenários e o nome já está dizendo, é uma gestão de risco, a gente gerencia risco. Não existe uma eliminação a 100%. Então, você não consegue eliminar o trabalho em altura em todas e qualquer atividade que acontece para próprios, terceiros. Às vezes eu elimino um trabalho em altura em determinada tarefa, em determinado processo, mas quando você olha total de cenários que envolvem trabalho em altura dentro da sua organização, todos estão mapeados, as medidas de controles estão acompanhadas, faz parte do plano. Então, você começa a fazer esses questionamentos dentro da priorização. Esse foi o primeiro, em relação a ter recursos infinitos. O outro cenário é o entendimento e plenitude de todos os riscos. Então, por mais você pode ter um inventário de risco que tenha mais de 10 mil linhas, sempre vai aparecer uma segunda continuidade, porque isso é algo vivo e sempre algo fica do lado de fora, não percebido, né? E você não vai ter barreiras ou controles para cobrir todos os cenários. Então, você, até por desconhecê-los. Então, é um processo contínuo. E o terceiro, e é bem interessante, a questão da presença, onipresença, né? Nenhum líder consegue estar em todos os lugares, nenhum profissional de segurança ou de RH ou qualquer pessoa que tenha uma equipe abaixo de si consegue estar em todos os lugares. Então, primeiro, a gente potencializa esses profissionais, as operações, para que eles tenham a decisão e consigam entender que em determinado cenário de contingência ou situação adversa, ele possa optar pelo processo mais seguro. E o processo mais seguro não necessariamente está relacionado a cumprir padrão, porque se todas as possibilidades estivessem carregadas dentro dos padrões, a gente teria padrões de 1.000, 2.000, 3.000 folhas, e isso não é uma realidade dentro das organizações, e nem tampouco as equipes conseguem acumular esse conhecimento de tantos padrões, suas regras, controles, e muitas das vezes cai mais uma frustração entre líderes, onde eles dizem, com tanto padrão, padrão revisado, e mais uma vez a gente checa, né? Nem tudo dentro das análises pode se findar em revisar padrão ou retreinar o colaborador. Então, isso são coisas que todas as vezes se repetem, mas se repete com um olhar jurídico ao processo e não um olhar preventivo, né? Porque se aí sim mergulhando dessa ausência de controles ou ampliação de barreiras, né? Autonomia dessas ampliações de barreiras, proteções, então a gente começa a ter uma discussão mais madura dentro desse processo de análise. E quando a gente fala de cultura, eu tenho as camadas para a implantação de uma cultura organizacional e a cultura de segurança contida dentro da organização, ela tem umas camadas. É que eu estou numa empresa, como é que eu implanto uma cultura de segurança? Quais os passos que eu devo buscar dentro desse processo de cultura? Quais são as falhas, né? Quais são os sequenciamentos que eu preciso e qual é o tipo de apoio e se isso está alinhado com os valores da organização para a implantação dessa cultura de segurança. Então, o processo, ele é um processo unificado. E existem vários métodos, formas de estar avaliando esse processo de maturidade. Então, em cada cenário, a gente começa a discutir, e nem todos se aplicam a todas as organizações, né? Então, a gente começa a dizer, pô, caramba, eu vou trazer o meu melhor conceito, vou buscar, mas eu estou numa empresa que acidentes acontecem, né? Ou são do acaso. Então, para esse tipo de organização, será que eu ainda estou nessa etapa de estruturação dessa cultura? Será que eu ainda estou entendendo que a pirâmide e Bird de 1969 ainda é utilizada e não tem erro, e talvez faça sentido para aquela organização, sendo que é um método ou uma estratificação que não tinha fundamentação científica. Até hoje ela não tem fundamentação científica, apenas uma análise de probabilidade dentro de um grupo específico
né, de trabalhadores, ao qual se faz esse sequenciamento de proporções que virou um marco dentro da segurança do trabalho. Contudo, essa sequência dizia que se a gente não cuidar dos quases, dos incidentes, para evitar as perdas, a gente vai estar construindo as fatalidades. Mas quando a gente fala, às vezes você tem um evento que estava relacionado a um grupo de quase que se repetiu e, de repente, um risco até menor, se teve uma fatalidade. Você teve uma perda e você não esperava, né? Então, a gente sempre espera para atividades críticas e, às vezes, você começa a ver a questão dos potenciais dos eventos. Caso contrário, se você não trabalha os potenciais, toda a tua base, principalmente aqueles que não se materializaram, em um gráfico de barras, eles caem no mesmo peso. E a estratégia para os eventos que estão relacionados a potenciais, ela tem um outro contexto, né? Ela não é a mesma estratégia para os eventos tidos como os mais frequentes, comuns. Então, isso só é uma ponta do iceberg, porque a gente está falando de 1969, a análise estatística de algo reativo, daquilo que acontecia um evento, gerava-se o registro, fazia algum tipo de análise ao critério e principalmente copiando processos de qualidade, ferramentas de qualidade, mas não se parava para olhar um pouco desse corpo do iceberg que estava imerso, onde a gente tinha a questão dos desvios, que aí também é outro critério, mas você tinha ativadores comportamentais que estavam vinculados à questão de cultura de segurança, que também não era mensurado, não se tinha um plano voltado para isso, e também, consequentemente, não se proporcionava uma segurança psicológica, termos hoje muito repetidos, mas que poucos estruturam seu, a sua organização, o seu modelo de liderança dentro dessa percepção, porque simplesmente não conhece como fazer essa estrutura. Então, esses são cenários que explicam a modelagem, a repetição dos eventos e porque, apesar do discurso organizacional de querer o zero acidente, perda zero, os números não falam a mesma coisa. Então, isso se traz a um conceito, né? Eu estou trazendo mais trazendo o olhar para o potencial e que muitos dos estudos voltados a potenciais de acidentes nasceram relacionados a essa sigla de PSIF, né? É o Serious Injuries and Factors. Então, esse era um indicador que remetia que, apesar do evento não ter machucado ninguém, ele teria um potencial para uma fatalidade, uma perda permanente, ou até o que a gente chama de vidas mudadas, né? Então, a cicatriz no rosto causa uma mudança total na vida de qualquer pessoa. E esses ativadores, né, olhando para o PSIF e olhando para o que fomentou, o que é que levou as pessoas a cometerem esses atos, então a gente começa a fazer uma análise, aí é uma estatística também literária, das análises de acidentes enquadrada desses desativadores comportamentais. Então você tem muitas análises de eventos e nas caixas do organizacional, social, cognitivo, psicológico e fisiológico. Então, assim, como se trata, como eu cuido, como é que eu identifico essa proposta? E numa análise de eventos, poucas das vezes se entende isso, né? Se estrutura esse processo. Então, esse é um aprendizado. Em muitos cenários, a gente percebe a utilização de métodos por replicação ou por padronização, que já está dentro da organização, ou dos corporativos, ou do próprio profissional de segurança que desenhou ou adotou determinada metodologia, mas que requer alguns olhares. Nós temos várias metodologias e todas elas têm suas eficácias, ao mesmo tempo que ela tem limitações dentro desses processos e precisam ser complementadas. A gente tem as análises lineares, né, de métodos lineares, que a gente chama em linha do processo, e você tem metodologias não lineares. Então, quando eu estou falando de cultura, clima, quando eu estou falando de ativadores, lições aprendidas, né, os team learnings, os grupos de aprendizados, né, então a gente começa a discutir. Por que esse olhar ainda não consegue entender ou chegar numa causa raiz ou interpretar
as variáveis que vêm se repetindo no meu cenário de acidente. Um ponto específico é que métodos lineares, principalmente o 5 porquê, o Ishikawa, ele é muito utilizado para eventos que tenha um nível de contexto que vai ser identificado as causas básicas. Então, ele ajuda esses métodos mais lineares, eles têm uma visão muito de causa básica. Então, fulano escorregou porque você tinha água no chão, aí a água estava no chão porque faltou material. Então, esses são causas básicas dentro de um processo de análise de acidente. Mas ele não remete para fatores organizacionais do sistema de gestão, ele não remete a impacto em relação a turnover, mudanças de time, ele não remete a questões de internalização de cultura e clima, que totalmente são processos não lineares. Então, quando eu caio numa caixa que remete a comportamento, mão de obra, né, é, qual é o outro olhar que eu preciso ter? Seja para fatores humanos, seja para análises, outros a gente se mergulha no Hooper, às vezes se mergulha em mais detalhamento de falha humana, né, confiabilidade humana. Como é que você entra nesse indicador para estruturar? Então, existem várias metodologias, cada um traz sua eficácia, mas em determinado momento eu preciso trazer complementações entre elas. Então, não dá para fazer todo e qualquer tipo de análise dentro de um 5 porquês, que é uma ferramenta muito também de mais focada em qualidade, Ishikawa e Fimeia, né? Então, análise de processo, todas elas são fomentos dentro do processo de análise de acidente que a gente adotou, mas que por si só elas não geram o olhar do todo que um processo de análise precisa ter. Além disso, quando o evento ele denota de uma falha e pessoas se machucam em prol de uma falha de processo, qual seria a metodologia que eu estaria usando, né? Eu estou trazendo apenas uma, estou falando do Boltai aqui. Como eu faço essas análises de causas? Como eu faço as análises de contingências? Né? Quais são as barreiras, né? Então, mais uma vez, a gente começa a um cenário. E quando eu tenho um grupo de eventos que se repetem, tanto numa moda praticada da estatística, qual seria a análise crítica que eu precisaria promover dentro desse ambiente? Então, esses são os desafios, e o objetivo dessa capacitação é trazer esse olhar, certo? De um processo entre relações de cultura, clima, fatores humanos, contexto do erro, por que as pessoas erram, como eu trato isso, questão da cultura do medo, qual é a minha estratégia para ter a análise estruturada dentro de um processo, quer queira, quer não, a, apesar de algum método ou forma, a gente tem que apresentar um relatório em conformidade com a NR1, ao meu requisito legal, mas é muito maior que isso, né? E às vezes falhas básicas continuam se repetindo e a gente não vê aquele profissional tendo a clareza em relação ao caminho que ele tem que seguir e quando e qual a confiabilidade de cada método. A proposta aqui, dentro dessa formação, é de fazer um case dirigido, onde, desde o início ao fim, a, o profissional ele vai testando a modelagem em prol de um evento, em prol de um case, onde a gente começa a identificar qual o modelo causal, né? Qual as análises e as variáveis externas ao ambiente que têm relação direta com esses eventos, o que se antecede aos eventos e os comportamentos que geram os próximos eventos em relação à organização, cultura, clima, diagnóstico, a estratégias de aprendizados em grupo. Então, e quais são os caminhos que eu posso conduzir para que realmente eu tenha análises mais eficazes, para que se venha à mesa para uma tomada de decisão e se amanhã ou depois, quer queira, quer não, a minha estatística está aí, um evento ele volta a se repetir ou ele aparece pela primeira vez dentro da sua organização, assim como os métodos de risco, ele só denota que teu processo houve falhas, né?
E quando eu falo processo, ele vai desde o processo de contratação, gestão de pessoas, toda essa cadeia que a gente vem trazendo aqui ao longo desse período. Então, foram várias análises, análises de alta complexidade, análise de eventos com potenciais para fatalidades, infelizmente algumas fatalidades que, pelo segmento dentro da organização, maturidade, fatores sociais, e na maioria das vezes a gente teve que conduzir esse processo e essa vivência e muitas das vezes eu contratei várias empresas para promover essas capacitações, mas eu não conseguia ver conexão, porque sempre se estava vendendo um único método, um único conceito, e a gente estruturou todas essas análises, métodos, ferramentas, simulados, as dinâmicas de preparação para um entendimento realmente que pudesse trazer esse olhar maduro durante o processo de análise, e aí sim a gente conseguir identificar uma redução dentro dos registros de acidente. Então, essa é a proposta dentro dessa capacitação. Se você, colega, líder, profissional de RH, profissional de saúde e segurança, quiser aprender mais sobre o processo de análise e investigação de acidente, quiser gerar uma discussão, é um convite que a gente está fazendo aqui para que você conheça esse material. E no próximo dia 29, no próximo 29 de março, a gente vai estar promovendo essa capacitação, é um pitch. A intenção e o propósito maior é de ajudar e contribuir para que as organizações tenham análises melhores, né, consigam fazer, conduzir melhor o seu processo de análise e investigação de acidente, consequentemente que nunca o usem, mas que a gente precisa ter isso dentro do conceito básico de formação e principalmente do que antecede os eventos, que também é onde a gente entra fortemente nessa capacitação. Caso alguém ainda tenha mais alguma dúvida, entendimento, queira trocar essa ideia, nós temos o nosso WhatsApp, a plataforma de safetyeyes.com.br e convido vocês. Muito obrigado aí pelo momento de atenção, foi uma satisfação imensa e conta com a gente.